Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no Simões Júnior Motiva e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre treinar nesse extremo calor. Não sei qual é a temperatura onde você está, mas as temperaturas aqui no interior de São Paulo estão triscando a casa dos 40 graus. Obviamente algumas pessoas vão treinar em academia com ar-condicionado ou talvez coisas desse tipo, mas mesmo assim vale a via de regra. Esse é o momento de você ter um maior cuidado com a hidratação e saber o seguinte: a gente está vivendo uma das épocas mais quentes de todos os tempos. O cuidado que você tem que tomar nesse momento ele é redobrado. Você está expondo o seu corpo a esforços, você está exigindo do seu corpo o que normalmente não é de costume. Não sei qual é o horário que você treina, mas você está se desafiando, vamos dizer assim. E por outro lado, as temperaturas estão cada vez mais quentes. É a mesma coisa que você tentar usar um carro andando com ele no deserto. Ele certamente vai sentir, porque ele não foi acostumado a fazer esse tipo de percurso. Então, assim, nesse momento, uma coisa que você tem que fazer uma avaliação é o seguinte: às vezes você já está meio que acostumado a fazer um determinado ritmo, um determinado tipo de treino, uma determinada quantidade de repetições, e é aqui que entra a sua expertise. Você tem que começar a perceber se está muito quente e se você precisa de repente diminuir o ritmo, diminuir as repetições, diminuir a carga, porque a possibilidade de você passar mal e de repente até conseguir uma lesão nesse momento, aqui a gente tem dois momentos extremos. No frio, você pode conseguir uma lesão porque há um encurtamento dos músculos, né? Tipo, fica duro e daí você pode ter uma lesão. E aqui o contrário. Aqui você pode passar mal exatamente pela alta temperatura. Então, assim, são contrapontos. É um dos momentos mais perigosos que você tem de passar mal nesse momento com a temperatura alta. Volto a dizer, não sei qual é a temperatura de onde você está treinando, mas é um momento de ponto de atenção. Para você chegar até na academia, ó, se você vai caminhando, por exemplo, ou se vai de bicicleta, ou você já vai chegar se expondo, vai chegar com o corpo numa determinada temperatura. E é aquilo que eu falei, nem sempre você vai conseguir tirar o mesmo aproveitamento que você conseguiria em dias normais. E aí você pode pensar assim: ah, mas eu vou lá e daí eu vou treinar na Smart Fit da vida lá, e lá tem ar-condicionado. Bom, vale lembrar, muitas das vezes o ar-condicionado ele é regulado numa temperatura X, com a quantidade de pessoas Y, e quando chega nesses dias, muito provavelmente ele não vai dar conta de manter aquele mesmo índice. Porque ele vai continuar com o mesmo número de pessoas, mas a temperatura lá fora vai estar muito mais alta. E aí é possível que ele não consiga atingir aquele coeficiente que ele teria que atingir. E é a mesma história que a gente está falando. Você tem que tomar um cuidado extra nesse tipo de coisa. Alivie um pouco no seu treino. Só entenda aonde começa você fazer corpo mole e aonde você está tendo uma margem de segurança. A margem de segurança ela é uma coisa boa para você nesse momento, porque independente de tá calor, vou treinar, vou derreter, vou queimar a gordura, às vezes você pensa que isso é uma coisa boa. É boa até certo ponto. Às vezes quando você começa a exigir muito, o apagão é logo ali. Virou a esquina, dá o apagão. E já era, você não sabe. Às vezes você está embaixo de alguma carga grande, puxando um peso grande, de repente fazendo um levantamento terra, fazendo algum peso e de repente dá um apagão e você está exposto àquela carga lá. Então esse é um dos momentos mais críticos que a gente tem quando essa temperatura está extremamente grande, e a gente tem que ter um ponto de atenção aqui. Então toma cuidado, vê se reduz um pouquinho, abaixa as cargas, abaixa as repetições. Vai sentindo o seu treino. Às vezes esse é o momento de você começar a ter o seu feeling para tirar o melhor aproveitamento possível. Conseguir queimar, conseguir desenvolver, mas até um certo nível que não precisa ser o melhor que ontem, mas tem que ser o suficiente para hoje você sentir que você foi lá e fez o que tinha que fazer. Beleza? Se não é inscrito já sabe, se inscreve, ative o sininho
E bora, que no caminho eu te conto.